Boa noite, Sam. Meu nome é Olavo. Eu tenho 35 anos. Vou contar aqui o relato do meu pai e do meu avô, que aconteceu aqui mesmo no Paraná. Meu pai sempre me contava essa história enquanto era vivo, e até chegou a me mostrar a casa onde o homem que virava bicho morava. Bom, meu pai me contava assim. Eu era jovem na época desse ocorrido. Tinha 7 anos que havia ido morar na cidade grande com alguns amigos. Mas não me adaptei muito à movimentação e à turbulência que só existem nos centros urbanos. Então voltei para poder morar no sítio dos meus pais. E quase nada havia mudado. Porém, tínhamos alguns vizinhos novos. Pessoas que eu não conhecia. Entre elas, havia um caseiro de um sítio vizinho chamado Sebastião. Embora eu nem saiba se esse era realmente o nome dele, já que o homem era bem estranho. Logo na primeira semana morando novamente por ali, notei que todo fim de tarde, o tal Sebastião passava pela estrada que cruzava o sítio do meu pai e ia até uma região de mata. Não tinha rio, casas e animais para caçar por lá, já que eu conhecia bem a área e sabia que não havia nada por aquelas bandas. Mas por algum motivo, o Sebastião todo dia ia para lá. Ainda lembro de vê-lo mancando e andando de um jeito muito macabro. Quando perguntei para meu pai o que ele ia fazer naquela direção, ouvi algo que me deixou arrepiado. Meu pai me contou assim. Nem sei se devo te contar essa história, porque você vai fazer como o povo daqui e não vai acreditar em mim. Mas esse infeliz já tentou contra a minha vida. Não como homem, na faca ou na bala, mas sim como um bicho. Eu estava levando a peça de carne para o Joaquim e vim andando pelas terras dele. Já era assim tarde da noite. Foi quando ouvi uma correria danada na estrada. Até pensei que fosse um cavalo de tão barulhento que estava. Mas quando o bicho chegou perto de mim, eu vi que era o desgraçado de um lobisomem. Na mesma hora, puxei o facão e desferi 2 golpes naquilo, um nas costas e o outro na perna. O bicho berrou e correu matar dentro. Se eu não tivesse feito aquilo, ele teria me atacado, já que eu estava a pé e muito longe de casa. Nem dava para esperar, então a melhor defesa foi o ataque. Mas isso nem foi o mais estranho, meu filho. 2 dias depois, o Joaquim veio aqui pedindo ajuda para o meu caseiro, porque o dele estava muito adoentado, com 2 cortes profundos, um nas costas e o outro na perna. Quando soube disso, contei ao Joaquim que o homem virava bicho, e que inclusive chegou a tentar me atacar. Mas Joaquim não acreditou muito na minha história. E nem o pessoal daqui, porque o Sebastião era muito trabalhador e já estava nas terras do Joaquim há muito tempo. E ficou por isso mesmo, porque eu não queria esquentar minha cabeça. Cuidaram do homem e poucos dias depois uma novilha minha sumiu. Fui tirar satisfação na casa do Sebastião e disse a ele que da próxima vez que eu me encontrasse com um bicho em que ele se transformava, não seria na faca, mas sim na bala. O homem, vendo a arma apontada para a cabeça dele, ficou branco e não disse uma só palavra. Desde então, ele nunca mais atacou os meus bichos. Passa todo fim de tarde para aquelas bandas, vira bicho e só volta de manhã. O homem realmente é muito trabalhador, mas tem uma sina da qual ninguém deveria confiar. Confesso que fiquei assustado, mas sem entender por que aquele homem virava bicho, e nem como ele fazia tal coisa. Mas trabalhando ali na roça, acabei me esquecendo, até a noite em que vi o lobisomem com meus próprios olhos. Eu dormia num quarto que ficava no meio da casa. Ao lado, tínhamos o galinheiro e algumas cabras, e do outro lado do sítio ficavam as vacas e o restante das terras do meu pai. Uma noite, acordei ouvindo o som das galinhas assustadas. E não eram só elas. Os 4 fila brasileiros,
todos machos e valentes, também latiam muito. Porém, de forma alguma atacavam o que os assustava. Já com medo, e pensando em pegar uma lanterna para ver o que era, me levantei e já ia sair. Mas quando estou no corredor de casa, vi meu pai no pé da porta da frente, com a espingarda nas mãos. Confesso que tomei um susto, mas logo perguntei se ele tinha acordado por causa do barulho dos cães. Meu pai então falou assim: "Vem cá, sei que você não acreditou quando eu disse que o Sebastião virava lobisomem. Mas olha ali atrás daquela cerca e me diz que bicho é aquele." Quando olhei na direção da cerca que separava a estrada que cortava o sítio, me deparei com uma criatura agachada, toda peluda, olhando em nossa direção. Minhas pernas pesaram e um arrepio percorreu todo o meu corpo. Fiquei imóvel e sem nenhuma reação. A criatura não atacava nem saía dali. Parecia estar esperando por algo. Meu pai tomou a frente e então falou novamente: "Aquele ali é o tal do Sebastião. Agora que você viu, sabe que eu não estou ficando doido. O povo inocente daqui confia num homem desses, mas eu não confio não." Após dizer isso, meu pai mirou a espingarda na direção do lobisomem. Percebendo o movimento, a criatura pulou a cerca com apenas um salto e foi em direção às terras do Joaquim. Tremendo, quase passei mal ao ver aquilo. Sentei na cadeira da sala e demorei um tempo para absorver o que havia acabado de acontecer. O bicho estava ali, bem na nossa frente, e era muito real. O lobisomem que atacou a novilha do meu pai era o Sebastião. Depois do susto, já bem mais calmo, voltei para me deitar, mas não consegui dormir, porque os cães ainda latiam. Com certeza era o bicho que ainda estava por perto, mas como tínhamos os cães para nos avisar e proteger, ele nunca nos atacaria diretamente. Acordamos bem cedo para trabalhar na roça, e vi o infeliz do Sebastião passando e olhando em direção à nossa casa, tipo num tom de deboche. Ele ria da gente, já que ninguém acreditava quando falávamos que ele virava bicho. Foram várias noites sendo acordados pelos cães e pelos outros animais do sítio, que nos avisavam quando ele estava por perto, para que ficássemos em alerta. O Sebastião ainda morou nas terras do Joaquim por mais uns 15 anos, até desaparecer sem deixar rastros. Só então que as coisas foram se acalmando. No início, ele não atacava a região onde morávamos, mas com o tempo, começou a atacar depois de não conseguir mais nada nas terras do meu pai. Dizem que o próprio Joaquim deu cabo do homem. Outros acham que foi meu pai, já que ele era o único que tinha uma rixa grande com o Sebastião. Mas tanto meu pai quanto o Joaquim negavam tudo isso, e nem polícia, nem família vieram atrás de saber do seu paradeiro, até porque ele apareceu do nada e sumiu do nada. Sam, quando eu tinha 15 anos, meu pai me levou a esse sítio e contou essa história. As terras do meu avô já haviam sido vendidas para outra pessoa, e outros moradores viviam por lá. A casa do Sebastião ainda estava de pé, mas com metade do telhado caído. Não cheguei a conhecer o Joaquim nem meu avô, já que era pequeno quando eles se foram. Só me restou a história do meu pai e do meu avô, que juntos viram um lobisomem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações,
Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.